Vamos de pesquisa? Temos aqui Futura Apex ou Apex, Teocuri? Apex. Eu acho que Apex. Vamos aqui, a gente contempla todas as pronúncias, tá entendendo? Então, Futura Apex ou Apex, a gente vem aqui ao telão com vocês para poder te contar que é uma pesquisa divulgada hoje, fresquíssima, hein? Presidente da República aparece aqui nesta pesquisa liderando as intenções de voto. Temos Lula com 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato à presidência da República, aparece com 36,8%. Se a gente arredondasse, 37%, e aí ficaria um cadinho mais próximo de 40%, né? Lembrando que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro, quem aparece? Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, 5%. E aqui também temos um ex-governador, Romeu Zema, de Minas Gerais, 3,7%. E aí, na sequência, os candidatos que tiveram menos de 3 pontos. Renan Santos, com 2,6%. Também, na próxima tela, aparece quem teve menos de 3 pontos. Joaquim Barbosa, 1,4%. Augusto Cury, 1,1%. Cabo Daciolo, menos de 1 ponto, 0,7%. Aqui, pessoal, são os pesquisados que dizem, ó, vou votar em branco, ou vou votar em ninguém dessas opções, ou vou anular. 5%. E os que não sabem, ou não quiseram responder, ou não têm certeza, 3,6% dos pesquisados e das pesquisadas. Esta pesquisa de hoje mostra que o presidente da República está em empate técnico com o senador, quando a gente observa, o senador Flávio Bolsonaro, quando a gente observa o segundo turno. E vejam aqui, e não é nem empate, gente, considerando margem de erro, é empate no número bruto mesmo, sem a margem de erro. 46,3 contra 46,1. Então, de acordo com esta pesquisa, é um segundo turno apertadíssimo. E assim, se você ainda coloca a margem de erro, e vamos supor que Flávio tivesse 2 pontos a mais, né? 48 e Lula 2 a menos. 42. Então, a margem de erro, o número bruto estão empatados, mas também isso aqui pode ser para mais ou para menos, o que coloca qualquer um dos dois candidatos em primeiro lugar. Segundo turno para os pesquisados, ninguém branco ou nulo, 6,5%. Não sabem ou não responderam. Olha que interessante como baixa o número de quem não sabe, porque no primeiro turno, com tantos candidatos, o número é maior, de não sei o que eu vou fazer. Mas aqui no segundo turno, ao observarem Flávio e Lula, o número é menor, apenas 1 ponto. Diz não saber. E a rejeição, hein? Porque a gente sabe que rejeição define uma eleição. Muitas vezes a pessoa diz mais em quem não votaria jamais, ou não quero jamais esta pessoa eleita, do que exatamente morrer de amores pelo escolhido no voto. Rejeição, 47,6% Lula, 45,4% Flávio Bolsonaro. Então, nesta pesquisa, o mais rejeitado pelas eleitoras, pelos eleitores, é Lula. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro. Aqui também aparece Michele Bolsonaro, ó, 32,2% das intenções aqui em cima dos rejeitados. Romeu Zema, 15,3%. Temos aqui a próxima tela, onde aparecem os demais candidatos. E olha que interessante, Ronaldo Caiado, na pesquisa de intenção de voto, ele aparece em terceiro lugar. Mas quando a gente coloca aqui a rejeição, ele não aparece na primeira lista dos mais rejeitados, ele vem só na segunda, em quarto, quinto, sexto lugar. Mas antes dele tem Cabo Daciolo, 14,7%, Ronaldo Caiado, 13,3%, Renan Santos, 12,3%, Joaquim Barbosa, 10,5%. E a lista segue, hein? Nós temos aqui os que menos pontuam, os que menos são escolhidos com essa rejeição. Augusto Cury, 9,6%. E quem rejeita todo mundo é aquela pessoa que naquele dia não estava com vontade de querer ninguém, de gostar de nenhum político. 1,3%. Rejeito todos. Não rejeito ninguém, menos de 1 ponto. Não sei ou não quis responder, 2,5%. Certo? Vamos aqui com mais uma tela. A pesquisa Futura Apex conta ainda com a avaliação, se as pessoas avaliam de maneira positiva ou negativa o governo do atual presidente da República. E, em primeiro lugar, é o índice de ruim e péssimo, 42,9%, avaliação negativa.
Quem considera ótimo ou bom? 38,6%. Ah, Elisa, mas tem que considerar, sim, sempre lembrando a margem de erro, tá? Porque aqui, certamente, a campanha de Lula vai considerar com a margem de erro, porque aí tem um empate. Você vai para 40 e o 42 desce para 40 também. Então, você teria aqui nesta pesquisa um empate entre ruim, péssimo, ótimo e bom. Quem considera regular, 17,7%. E não sabe ou não respondeu, índice baixo também, hein, Theo? Olha que curioso, as pessoas têm opinião, elas têm o que dizer ao opinar sobre gostar ou não gostar da atual gestão de Lula. E ainda temos mais uma tela. Eu falei do Theo, mas aguenta um cadinho, Theo, que eu já chego. Já chego no C aqui, que a gente tem, olha que interessante, isso aqui é bem pop, hein? Bem popular. Aprovação do Supremo Tribunal Federal. Mais um recorte da pesquisa analisou quem desaprova e quem aprova o Supremo. Nesta simulação, o STF atingiu o índice de desaprovação de 52%. Já quem aprova, está feliz, está tudo bem com o Supremo, 35,9%. Bem grande o índice, né, de desaprovação. E não sabem ou não responderam, quem foi ali na franqueza, não sei o que dizer, 11,8%, tá? Desses pesquisados e entrevistados. Vamos aqui às regrinhas da pesquisa? A pesquisa Futura Apex ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança, 95% e está devidamente registrada, tá? No Tribunal Superior Eleitoral. Se você quiser ver em detalhes outros recortes, é só usar este número. Este levantamento foi realizado com recursos próprios do Instituto, então, o próprio dinheiro do Instituto. E está, como eu disse, sob registro do TSE. E aí, Theo Cury, com tanta opção, aqui tem, olha, o famoso pano para manga. Pano para manga. Para a gente analisar. Você é um cara muito conectado com o Supremo. Então eu vou começar de curiosidade te perguntando sobre o Supremo. Te surpreende que essa desaprovação do Supremo, esse não gosto de como o Supremo age, está alto, mais de 50%? Não surpreende, mas ele volta a aparecer, né? Porque não só nessa, mas outras pesquisas mostravam essa percepção das pessoas, dos entrevistados, sobre a atuação do Supremo, ou sobre se o Supremo tem alguma coisa a ver com o caso Master, ou qual que é a avaliação do Supremo Tribunal Federal. E nos últimos tempos, o Supremo estava um pouco mais escanteado, silenciado, né? Mais silenciado do que do que essa pesquisa mostra nesse momento. Então, ela mostra um ressurgimento do Supremo Tribunal Federal. Você vê aí na tela uma desaprovação de 52,3% do Supremo Tribunal Federal e das atividades, das decisões que são tomadas pelos ministros, enquanto 35,9% aprovam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ajuda a entender um pouco, e é natural que haja uma desaprovação, porque o Supremo também está o tempo todo no noticiário, por diversos fatores, por diversas decisões, desagradando um político de um lado e um político de outro lado. Então acaba sobrando para todo mundo. Essa percepção de atuação do Supremo acaba sendo mais ressaltada quando há uma veiculação maior de notícias relacionadas ao Supremo, quando lá atrás, no passado, o Supremo não era tão acionado ou não havia tanta publicidade às decisões dos ministros, havia uma percepção diferente das pessoas com relação à atuação. Natural que isso aconteça, veio a TV Justiça, veio acesso a decisões, houve também um acionamento muito maior do Supremo nos últimos anos, que também justifica uma atuação maior do Supremo e, com isso, críticas que eles estão sujeitos a receber. Rede social, enfim. Com essa pesquisa, o que a gente tem é uma pesquisa que ela ainda não consegue captar tanto o impacto da carta, porque ela termina no dia em que a carta é divulgada. A pesquisa termina no dia 11, a carta é divulgada no dia 11 e lida pelo senador Flávio Bolsonaro. Também não capta a decisão do Supremo. Então podia ter talvez um descontentamento maior ou uma aprovação maior com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma consequência direta da leitura da carta escrita pelo Jair Bolsonaro e lida pelo Flávio Bolsonaro. Então, talvez as próximas pesquisas consigam captar melhor a reação e a repercussão da carta que foi escrita e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque é uma decisão que tem um impacto político, que tem um impacto e que acaba mobilizando
as massas e acaba mobilizando todos os lados. Há quem faça comparação com o caso do presidente Lula, quando ele estava preso em 2018 em Curitiba. Há quem faça comparação do ex-presidente com outros ex-presidentes, enfim. É natural que isso aconteça. No caso do presidente Lula, são líderes muito populares, com milhões de seguidores, com milhões de apoiadores, mexe com sentimentos, mexe com aquele negócio de apontar o dedo um para o outro. É natural que isso aconteça. Nesse caso específico, são cenários diferentes, são contextos diferentes, mas que justificam e que faz sentido essa comparação, por mais que tecnicamente, por critérios específicos, haja diferenças claras nos dois casos. Mas as próximas pesquisas devem trazer com mais clareza os desdobramentos. Só para finalizar, há uma consolidação da polarização. Essa pesquisa deixa isso muito claro. Se comparar outras pesquisas de anos anteriores nesse mesmo período, outros candidatos apareciam melhor posicionados do que esses terceiros e quartos colocados estão nesse momento, que mostra que há uma polarização ainda maior nesse ano em relação a outras eleições.